versículos 23 ao 26. Hoje, onde vamos cultuar o Senhor e vamos, em obediência, celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Todos acharam? Sim, diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui no teu dia, Senhor, o dia do Senhor, celebrando também a ceia do Senhor, e pedimos que o Senhor fale a nós mediante a tua palavra e a ordenança, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração o que Deus fez por nós, o que foi feito por nós, e que saiamos, Deus, neste domingo, Deus, mais unidos, mais certos da tua glória e mais certos que devemos viver baseado naquilo que o Senhor fez para cada um de nós, Senhor. Que teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações que aqui estão. Eu também oro por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar esse dia, Senhor, seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O que Deus diz à sua igreja por meio da ceia? É interessante, as ordenanças, elas têm alguns extremos, algumas posições extremadas. Um grupo entende que as ordenanças, por si só, transmitem algum tipo de graça, algum tipo de poder. E um outro grupo, que é corretamente memorialista, como nós somos, acredita ou trata as ordenanças como algo que é vazio de significado, como algo que é apenas um teatro. Só que nós, ao ler o texto bíblico e ao observar a história da igreja, vemos uma coisa: que Deus fala à sua igreja por meio das ordenanças. Elas são pregações de Deus a seu povo, são anúncios de Deus a seu povo. E para que nós venhamos a celebrar as ordenanças de maneira correta, devemos entender e ficar atentos ao que Deus fala a nós por meio das ordenanças. Embora elas não transmitem graça por si só, ou não tenham poder intrínseco nelas, elas têm uma mensagem poderosa à sua igreja. E essa mensagem, quando bem compreendida, obviamente edifica. E nós precisamos entender que a ceia do Senhor é uma pregação de Deus à sua igreja. É Deus falando à sua igreja. Quando o púlpito falha, a ceia não falha, porque ela expressa e ela fala verdades de Deus a nós. Então a ceia, embora seja um memorial, ela também é um selo. É Deus dando um selo, assim como o batismo é um selo, onde Deus fala o que foi feito por nós. Quando nós nos batizamos em arrependimento e fé, naquele grande dia onde nós vamos ser imersos na água, Deus está selando, dizendo: olha, é isso que eu fiz por você, é assim que você vai viver a partir de agora, baseado naquilo que você professa. Da mesma maneira, a ceia é um selo, um carimbo de Deus dizendo: olha, eu fiz isso por você, eu fiz isso pela sua vida, eu fiz isso para que você fosse salvo. E a ceia, nesse sentido, é um selo de fé, uma garantia de fé. Quando nós nos batizamos, é Deus dando uma garantia que, de fato, nós ressuscitamos em Cristo e reinaremos em Cristo, porque vivemos uma nova vida. E quando ceiamos, é uma garantia que Deus dá de algumas coisas à sua igreja. É Deus falando com a sua igreja. E na ceia, Deus nos diz que você tem um substituto. Deus fala à sua igreja que você tem um substituto, que você tem uma aliança, que você tem uma esperança. É Deus dizendo isso a nós. É Deus pregando a nós. A ceia é um sermão do Senhor. Então, quando a ceia é celebrada, ela diz à sua igreja que ela tem um substituto. Verso 24. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Por isso que nós falamos que, embora seja um memorial, não é um memorial sem significado, um memorial vazio, um simples teatrinho.
é uma pregação, um sermão, um selo, onde Deus fala que nós temos um substituto. E a expressão aqui, partido por vós, significa que ele foi entregue em nosso lugar. Ele foi entregue por nossa causa. Ele foi entregue porque nós não poderíamos fazer aquilo que ele fez. Então ele fala, ele foi partido por vós. Este pão que representa o meu corpo é partido por causa de vocês, em razão de vocês. Abramos lá em 1 Pedro, capítulo 3. Em época onde a gente vê batismo em toboágua de parque aquático, sem nenhum tipo de reflexão das ordenanças, devemos refletir sobre elas. 1 Pedro 3, 18. Diz o seguinte, eu não vou continuar o verso 19, porque o verso é polêmico, espinhoso, e fica para outra data. 1 Pedro 3,18 diz o seguinte, porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo, por quem? Pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo uma vez. Aqui então não é uma repetição do sacrifício, ou não é o sacrifício sendo feito novamente de maneira incruenta, como fala o romanismo. Cristo padeceu uma vez, uma única vez, o justo pelos injustos. Isso é importante entendermos. Quando celebramos a ceia, estamos dizendo o seguinte, nós temos um substituto, porque quem diz isso é Deus. Então, quando você ficar em dúvida da sua salvação, quando você ficar em dúvida da sua fé, saiba de uma coisa, você é falho e por isso a ceia te diz que você tem um substituto. Alguém lhe substituiu. Não era para que você fosse salvo, a menos que houvesse um substituto. E o texto continua dizendo que esse substituto foi partido por mim, por você. Então, quando nós vemos aquele pão partido, aquele pão quebrado, é Deus nos dizendo, isso foi por você. Esse pão partido, ele te leva àquela cruz, e aquela cruz é por sua causa, porque ele assumiu o seu lugar. Ele assumiu o lugar de pessoas justas ou injustas? Injustas. Então, a ceia nos lembra também quem nós somos. Somos injustos. Somos fracos. Somos falhos. Né? E existe uma compreensão errada sobre a ceia, que é o seguinte, não, eu não tomei a ceia porque eu não sou digno. Ninguém é digno. Quando fala não tomar indignamente, ali, é a maneira que se toma, não a pessoa. Que fala, examine sobre si mesmo, então, tome. Então, a pessoa, eu não posso me batizar porque eu me considero indigno. Parabéns, já está meio caminho andado. Realmente, cristianismo é você se considerar indigno. Eu não tomo a ceia porque eu me considero indigno. Mas ser indigno ali, não tomar indignamente, é a maneira que você toma a ceia, uma maneira incorreta. Não é a pessoa que é indigna, porque senão ninguém tomaria a ceia. A gente faria igual uma seita que tem por aí, que bota a ceia assim e todo mundo fica olhando. Né? Se você tem alguma dúvida, provavelmente eles vão bater na sua porta algum domingo de manhã. Né? Se você tem alguma dúvida de quem eu estou falando, né? Que eles fazem a ceia e só uma elite de algumas centenas de milhares, se forem escolhidos, podem tomar e a maioria do povo não toma. Não é isso que a ceia é. A ceia é uma ordenança que te lembra que Cristo foi partido por você. Você já reflete nisso quando vai tomar ceia? Quando você olha aquele pão, Jesus foi partido por mim. Ele foi açoitado por minha causa. Ele foi arrebentado por minha causa. Ele foi cuspido, humilhado por minha causa. Ele foi quebrado por minha causa. Ele foi morto por minha causa. Quando ele fez isso? Quando é que esse pão foi partido? Quando nós não o amávamos. Olha o que diz o texto, verso 24. Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Quem são esses vós? Somos nós. Agora, olha o nosso estado quando ele fez isso. Romanos 5, 6, 9. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 9. Então, quando nós falamos que a ceia é um selo, não é porque ela é algo místico, é porque ela é Deus pregando. Romanos 5, 6 ao 9. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu por quem? Se alguém tem uma dúvida por quem Jesus morreu, todo mundo que é ímpio, Jesus morreu por eles. Né?
morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Isso aqui é impressionante, porque quando nós celebramos a ceia, o corpo partido por vós, nós, que é o vós do texto, éramos pessoas que não amávamos a Cristo, que nós ainda éramos pecadores, isto é, vivíamos uma vida de pecado. A ceia me lembra que esse sacrifício foi dado quando nem crente eu era. Quem aqui se converteu antes da instituição da ceia? Acho que não, né? Você pode os primeiros discípulos. Pois é, mas Cristo é o Cordeiro morto desde quando? Desde a fundação do mundo, desde sempre. Cristo partido por vós. Vós quem? Por humanidade caída em Adão. A ceia me lembra que ela existe por pura graça. Porque se Cristo fosse esperar que nós merecêssemos para ser partido, ele não seria partido e nem precisaria ser partido. Então, quando eu olho a ceia do Senhor, é um selo da fé de Deus dizendo: você tem um substituto. Confie nesse substituto. Confie naquele que assumiu o seu lugar. E quem é aquele que assumiu o meu lugar? Porque o texto fala aqui: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então, é alguém falando que é o corpo. Quem é que está dizendo que é o corpo dele? O próprio Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse substituto? Abramos ali, vamos abrir em 2 Coríntios 5, 21. A ceia do Senhor, ela traz muitos benefícios à igreja, quando ela é corretamente compreendida. A gente às vezes pensa na ceia como um ato que a igreja faz, e ela faz, mas ela também é uma pregação que Deus faz ao seu povo. É Deus ensinando verdades ao seu povo de maneira vívida. Aquilo que eu sempre falo: por que nós não precisamos utilizar esculturas para ensinar a fé? Porque aquilo que Deus queria que fosse ensinado de maneira visível e palpável, Deus fez por meio do batismo e da ceia. Por isso nós não precisamos. E olha que o batismo e a ceia, ainda assim, as pessoas colocam ele em uma posição mística, com uma água que transforma, um suco, um pão que tem um poder dentro, porque o ser humano tem um coração idólatra. Mas quando nós celebramos a ceia, não é só uma coisa que a igreja faz. A ceia é algo que Deus diz. É Deus falando com você. Quando você olha os elementos, quando você medita no que eles significam, é Deus pregando para você. Não é mais o pastor pregando. É o próprio Deus pregando. Porque quem estabeleceu ela? Foi o Senhor Jesus. Ali o texto vai dizer o seguinte, em 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. A ceia é Deus dizendo que você tem um substituto, mas não qualquer substituto. É um substituto perfeito. O justo pelos injustos. Quando nós celebramos a ceia, tem a ciência. Nós não estamos seguindo um mero homem, um mero líder religioso, um mero revolucionário, um grande ensinador. Estamos seguindo aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca errou, nunca houve um pensamento pecaminoso, uma ação pecaminosa, uma motivação pecaminosa. Quando nós celebramos a ceia, é Deus dizendo: eu dei o melhor que eu tinha para salvar vocês. Eu dei o que de mim é mais precioso, o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma pregação. É uma grande pregação evangelística. Por isso que até mesmo aqueles que não participam da ceia, porque ainda não professaram a fé em Jesus ou não foram batizados, ainda assim a ceia é benéfica quando eles observam. Porque a ceia é Deus dizendo: olha, o que eu fiz por você. Se conserte, arrependa-se, para que então você participe da mesa do Senhor. Porque o texto fala aqui: o justo pelos injustos, aquele que não conheceu o pecado. Quem aqui de nós conheceu o pecado? Mas ele não conheceu o pecado. E ele que foi partido por nós. Então, quando nós celebramos a ceia, um selo da fé, e nós não gostamos da palavra sacramento, porque ela dá a ideia de que os elementos transmitem graça, por isso nós usamos ordenança. Mas o fato é que a ceia, quando entendida
você sabe que é Deus falando contigo. É uma pregação do Senhor. Nessa ordenança, Deus fala, você tem um substituto. Você tem alguém que lhe substituiu, então não se fie nas suas obras. Não faz sentido algum você se fiar nas suas obras, se a ceia é Deus dizendo que este é o meu corpo que é partido por vós. Partido por vós. Segundo lembrete de Deus a nós esta manhã, por meio da ceia, é Deus dizendo a nós, a você, que você tem uma aliança. Verso 25 de 1 Coríntios, capítulo 11. Diz o seguinte, depois da mesma maneira também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqui então um outro lembrete, uma outra pregação de Deus. Você tem um substituto e você tem agora uma aliança. Você tem um pacto comigo. Uma aliança. E essa aliança é uma aliança eterna. Abramos ali, vamos abrir em Hebreus 10, 5 ao 10. Quando você celebra a ceia, Deus dizendo, eu tenho uma aliança com você. Hebreus 10, 5 ao 10. Ele fala, aliança, o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Uma aliança eterna, uma nova e eterna aliança. Um Novo Testamento no meu sangue. Aqui tem um diálogo, é o que é chamado de pacto da redenção. Embora alguns pastores famosos por debaterem no Facebook, dizem que não existe pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção, né? E creem em arrebatamento secreto, a Bíblia apresenta um pacto da redenção. A Bíblia demonstra um pacto da redenção. Ah, mas não tem esse nome. Ah, mas também não tem Trindade, não tem Igreja Batista, tem um monte de coisa. Mas o conceito está lá. Pacto da redenção, o verso 5. Aqui é um diálogo feito na eternidade. Pelo que quando ele veio ao mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Quem é que está falando? Jesus. Está falando a quem? A Deus o Pai. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparasse. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo. Um corpo me preparasse. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado, não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando diz sacrifício e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quisesse, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, aqueles sacrifícios de sangue de animais, para estabelecer o segundo, o novo sacrifício. Mas esse diálogo foi feito quando? Na eternidade. Chamado pacto de redenção, um acordo entre Deus o Pai e Deus o Filho. Você substitui a humanidade, você se torna o segundo Adão, o último Adão, e então você vai ter o nome que é sobre todo nome, para que ao teu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que você é o Senhor para a minha glória. É um pacto entre Deus o Pai e Deus o Filho, o pacto da redenção. Por isso que ele fala, um novo testamento no meu sangue. E quando é que esse pacto seria selado? Na cruz. Quando você celebra a ceia, você está celebrando um pacto mais antigo do que o haja luz. Mais antigo que o próprio universo, que é o Cordeiro morto desde a criação do mundo. Então, estamos celebrando aqui, neste dia, neste momento, uma aliança, mas é uma aliança eterna. Como diria a poetisa Fernanda Brum, aliança eterna de sangue com Ele. Uma aliança eterna que Deus, o Filho fala, eu vou lá. Imagina Deus em sua presciência, em seu conhecimento eterno de todas as coisas, de todos os mundos possíveis, e Ele observa realmente, ao criar seres livres, o que vai acontecer com seres livres, com vontades que não são a minha. Eles podem ter uma vontade que não é a minha, fazer algo que eu não queira que fizesse, e quando você faz algo que Deus não quer que fizesse, o nome disso é pecado. Então uma raça inteira caída, não há como substituí-los, a menos um sacrifício perfeito, mas seja um sacrifício que tenha alcance infinito. Deus tem que se fazer homem, não há anjo para fazer isso, não há homem para fazer isso, Deus tem que vir e se fazer homem.
Aí Cristo fala naquele diálogo, cena linda, maravilhosa, na eternidade. Eu vou. Cristo voluntariamente veio. Por isso que em sua humanidade Cristo fala no Getsemane: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice do Novo Testamento. E ele fala: mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que acordamos? Tem uma maneira de eu salvar os filhos de Adão sem que eu o substitua e receba a tua ira? Deus fala: não tem. Então seja feita a tua vontade. Orou mais 2 vezes e na terceira vez se levantou e falou aos seus discípulos: levantai-vos, é chegada a hora das trevas. É isso que estamos celebrando aqui. Eu não preciso acreditar que a ceia tem um poder mágico no suco, mas eu também não devo tratar a ceia como um teatrinho, como algo sem valor, porque a ceia é Deus me dizendo: olha o que eu fiz por você lá na eternidade. Você acha que eu não vou te salvar se você vier a mim? Se você não vier a mim, arrependimento, você acha que eu não vou te salvar? Você acha que você tem alguma coisa na sua vida mais valioso do que isso? Eu dei o meu filho, e você tem uma aliança, mas é uma aliança que não foi feita um remendo. Alguns falam: quando caiu lá, tem até uma música que eu escutava, a contragosto, porque eu ia na igreja e tocava música, então não era eu que botava para escutar, né, que era uma música na hora da ceia, aí tinha toda uma cena, né, que Deus estava lá, o homem caiu, quem eu vou chamar? Aí levanta Abraão, aí, Abraão, você fez isso, aí vem Moisés, você bateu na pedra, era só para falar, e vem Davi, não, você é homem de sangue, vai todo mundo, ninguém consegue, ninguém é digno, né? Aí vem filho, então eu vou eu mesmo. Não foi isso que ocorreu. Não foi isso, não foi um remendo. Aí o que vai acontecer? Adão caiu, o que eu vou fazer? Porque lá já tinha promessa: o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Não é o filho do homem da mulher, é o filho da virgem. É uma aliança eterna. Tanto é que Satanás, de todas as maneiras, tentou destruir todas as crianças dessa linhagem. Por quê? Porque ele sabia que uma criança nasceria. O que ele faz? O que ele instiga Faraó a fazer com os filhos dos israelitas? Matar as crianças. O que ele instiga Herodes a fazer nos arredores de Belém? Diga, onde é que vai nascer o Messias? Ali nos arredores de Belém. Mata todo mundo de 2 anos para baixo. Porque ele sabia que havia um pacto, uma aliança de redenção na humanidade. E essa aliança, esse pacto de redenção é chamado também de pacto de graça, porque quando ele entra na história, quando ele entra no mundo, ele é baseado em graça. O primeiro pacto feito na história, não na eternidade, na história, é o pacto de obras. Adão, faz isso e vive. Não faz, você morre. Adão não fez, então morreu. Agora o segundo pacto é feito na cruz. Abramos ali em Hebreus 8, 6, 13, que fala: um novo testamento no meu sangue. Então agora a comparação não é com o pacto de obras só com Adão, mas com a antiga aliança. Uma diferença entre nós e os pedobatistas que batizam bebês é o seguinte: eles entendem que o pacto de graça, ele é estabelecido no Éden. E no Antigo Testamento as crianças entravam na aliança mosaica, por meio da circuncisão. Nós entendemos que o pacto de graça, ele é prometido no Antigo Testamento, mas não estabelecido. E que no Novo Testamento ele é estabelecido. E nesse pacto de graça, que é feito no Novo Testamento e não no Éden, só entra quem é regenerado. Por isso nós batizamos somente quem crê. Tem uma diferença hermenêutica, conceitual, porque é uma aliança de graça. Olha que fala ali Hebreus 8, 6, 13. E é isso que você está celebrando hoje. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto. Logo, esse pacto é melhor do que o pacto antigo, né? Que foi estabelecido sobre melhores promessas. Entenda uma coisa: pastor, mas a Bíblia fala onde eu botar o meu pé, a planta do meu pé vai ser meu. A Bíblia fala que eu sou cabeça e não cauda. Não, a Bíblia fala que Israel é isso. Mas eram promessas piores, porque eram promessas materiais a Israel. Nós temos promessas melhores. Deus prometeu o que a Israel? Canaã. O que Deus promete a nós? Nova Canaã, Jerusalém celestial. Deus deu a Israel maná. O que ele nos dá? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram esse pão e morreram. Quem comer da minha carne e beber meu sangue jamais morrerá. Então, um pacto melhor, uma aliança melhor, estabelecida sobre melhores promessas. Sobre melhores promessas. Portanto, se o primeiro pacto fora sem defeito,
nenhum lugar seria se buscado para o segundo. E achando falta neles, nos próprios israelitas, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Judá e com a casa de Israel, com a casa de Judá. Aqui, cumprido na igreja, que nós somos Israel de Deus. Né? Continuamos. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia que o tomei pela mão. Então, a antiga aliança não é um pacto de graça administrado de maneira diferente, não, era um pacto de obras. Se você não fizer, você vai ser punido. Não é um pacto que eu fiz de acordo com seus pais no dia que tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram no meu pacto e eu não mais o considerei, diz o Senhor. E aqui que está a maravilha. O pacto de graça, ele é baseado no pacto da redenção. O pacto da redenção é feito com quem? Comigo ou com Cristo? Há possibilidade de Cristo não cumprir? Por isso que estamos seguros. O pacto de obras foi feito com nós. E nós não cumprimos. Nós não conseguimos. O pacto de graça foi feito com Ele. Então, Deus sempre vai nos considerar. Por mais que nós falhemos. Por mais que nós tropecemos. E nós tropeçamos. Por quê? Porque foi feito com Ele. Continuamos. Porque esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. E aqui é maravilhoso. Eu porei as minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei para eles um Deus, eles serão para mim um povo. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, pois todos me conhecerão do menor até o maior. Agora olha, porque serei misericordioso para com suas injustiças, e de seus pecados, suas iniquidades, o quê? Não me lembrarei mais. Assim ele diz, o novo pacto, ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Quando nós celebramos a ceia, celebramos um pacto de graça, uma aliança de graça, e Deus dizendo: sabe a nhaca que você fez essa semana? E você se arrependeu e pedir perdão? Pois é, quem está lembrando é tu, porque eu não estou. Sabe as suas fraquezas repetidas que você luta e você se arrepende e pede perdão e depois você cai de novo? Quando você cai e pede perdão, sabe quem lembra delas? É você e o capeta, porque eu não lembro. Porque dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Não é porque Deus está passando por um pecado, porque Ele já puniu esse pecado. Deus não lança em rosto. A ceia, Deus dizendo o seguinte: eu nunca lançarei no rosto de vocês os pecados de vocês. Porque o meu filho já te substituiu. É uma aliança de graça. Você não merece. Você merecia o oposto disso. Mas dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas é mais do que isso. A ceia é Deus dizendo que é uma aliança, mas é uma aliança transformadora. Verso 10 e 11, aqui de Hebreus. Porque esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Onde é que a aliança mosaica teve a lei escrita? Pedra. Qual é o problema do homem? O coração. Não é nova lei, é a lei. A lei moral do Senhor, escrita onde? Aqui. E o verso 11. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Significa que nessa aliança que Deus faz, todos são regenerados. Todos conhecem o Senhor, todos tiveram uma experiência com o Senhor, todos foram salvos pelo Senhor. Então a ceia do Senhor é Deus dizendo: eu tenho uma aliança com você. Quando nós celebrarmos a ceia daqui a pouco, lembre, é Deus dizendo: eu tenho uma aliança contigo. E não se preocupe que o teu fiador não é tu, porque tu é um péssimo fiador. Porque você não paga. Né? Ah, eu não devo nada a ninguém. Deve sim. Ao Senhor. Por isso que ele tem um fiador. Porque o primeiro Adão caiu. Você fala: eu não concordo com o negócio do Adão cair. Tem que ser eu me representar. Tá bom, vai fundo, vai na fé. Vai lá, talvez você consiga, espero que você consiga se autorrepresentar. Lembra, o único milésimo de pensamento errado já foi. Tá? Então, por isso que Deus deu o melhor representante, Adão. Não conseguiu, deu um melhor ainda, Jesus. Adão, ele foi tentado aonde? No jardim, no paraíso, e falhou. E Cristo foi tentado aonde? E conseguiu. Adão estava farto de árvores, comida, e comeu o que não poderia. Cristo estava faminto, e não comeu aquilo que não poderia. Porque ele é meu representante. E a ceia é Deus dizendo isso para mim. E a ceia também é Deus dizendo à sua igreja, a você, que você tem uma esperança.
Voltemos lá para 1 Coríntios, verso 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui é uma esperança. A ceia é Deus dizendo à sua igreja: calma, eu vou voltar. Não fiquem ansiosos. Façam isso até que o Senhor retorne. Façam isso até que ele venha. A ceia nos dá uma esperança da volta do Senhor. Apocalipse 1:7. Aqueles que defendem um arrebatamento secreto ou que defendem uma vinda secreta têm muita dificuldade com esse texto. Porque eu não sei como pode ser mais óbvio um texto. Então, textos axiomáticos, eles significam aquilo que eles significam. Diz o seguinte: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. Isso aqui é interessante. As pessoas que mataram Jesus verão ele vindo. Como? Porque elas serão ressuscitadas. A única possibilidade. Todo olho verá, não é só o olho dos que estiverem vivos. Todo olho verá, de Adão até o último homem. Ele vem com as nuvens. Até aqueles que o perfuraram, os transpassaram. Caifás verá. Tu és o Cristo? Sou. E verás o Filho do Homem vindo em grande poder e glória. Ele falou isso para Caifás. E Caifás vai ver. Tenha certeza que Caifás vai ficar. É mesmo. Ele já sabe, porque está lugar um pouco quente. Né? Continuamos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E aqui é interessante. Vamos viver da maneira que a gente quiser, por quê? Porque vai ter uma segunda chance. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Que triste. Não, assim seja, amém. A ceia é um lembrete de Deus à sua igreja, agora ao mundo. Ele vem. Ele virá. C.S. Lewis, gênio, fala o seguinte: quando o autor da peça de teatro entra no palco, é que acabou o espetáculo. Quando o autor do roteiro do mundo colocar o pé nesse mundo, sabe o que quer dizer? Acabou a peça. Encerrou a peça. A ceia é uma garantia, uma esperança. O mundo é mau, o mundo é triste, o mundo ele tem uma moral anticristã. Eu sempre falo com a minha esposa que era pior ainda antes do cristianismo. Era pior, tá? Parece que está retrocedendo ao que era na época que Cristo veio. Mas o mundo era terrivelmente ímpio na época do cristianismo. Mas pior do que hoje. Era muito pior do que hoje. Você não tem ideia de como era ruim o mundo. A gente está conseguindo evoluir, né? A gente está conseguindo, a passos largos, parecer com os primeiros 3 séculos. Ok. Mas o mundo ruim, o mundo anticristão, o mundo antibíblico, o mundo que odeia a igreja, quer que a igreja faça tudo, menos pregue, não deve lhe desanimar. Por quê? Porque o Senhor virá. Tem aquela história, eu acho muito bonita, numa faculdade, uma universidade de teologia, o professor de escatologia, que estuda as últimas coisas, viu um jardineiro lendo o livro de Apocalipse. Um senhor lendo. E com muita atenção o senhor estava lendo, e o professor, né? Tu entendes o que tu está lendo? Querendo já ensinar. E o jardineiro, perfeitamente. Absolutamente sim, entendo. Aí ele ficou surpreso, como assim? O que o livro diz então? E o jardineiro fala, que Jesus vence. Que Jesus vence. O fato é que todas as correntes cristãs creem numa coisa, que ele virá para julgar os vivos e os mortos. A ceia me diz isso, ele virá. Ele vem. Mas eu estou doente. Tem isso neste mundo, infelizmente. Eu vejo que o país, o meu estado, a cidade vai para um caminho que eu acho errado. Esse mundo é assim. Eu vejo injustiça. É assim. Eu vejo roubo. O mundo é mau. Mas um dia ele virá. E com ele vai vir céus que habitam em justiça. Não em justiça, mas em justiça. Então a ceia acalenta minha alma, porque se tudo der errado, ele vem. E ele virá. E
A ceia é Deus dizendo o seguinte para a sua igreja, que nós temos uma esperança que deve ser proclamada. Verso 26 do 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, proclamais ou anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E se ele vai vir, quem fala morte até que venha porque ele ressuscitou. Morto não volta, só se ressuscitar. Ele já fez isso. Então é uma proclamação da igreja ao mundo dizendo, ó, arrependa-se. Isto foi o sacrifício que ele fez, corpo e sangue. Arrependa-se, porque ele virá. E quando ele vir, todas as famílias da terra vão ter uma segunda chance de mais 7 aninhos para ver se conserta? Não. Então esqueça deixados para trás, deixa deixados para trás, naquele filme que fala essas coisas. E saiba, nós estamos proclamando a volta do Senhor. Por isso que eu sempre falo, quando o púlpito falha, a ceia proclama. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos à celebração da ceia agora com uma canção.